pelo menos o Eduardo acertou uma, né? Porque ele realmente vem causando muito estrago, na minha opinião, na campanha do irmão, na candidatura do irmão, né? E veio elogiar o trabalho do Rogério Marinho. Segue impecável. Aliado de primeira hora, foi ministro do governo Bolsonaro e goza de tamanha confiança que o próprio presidente lhe pediu para cumprir essa missão. Por isso, Rogério abriu mão até mesmo da sua candidatura ao governo do Rio Grande do Norte. Ele escreveu isso pouco tempo depois que o Rogério Marinho, que não se mete em nenhuma treta, foi lá, não aguentou, né, tanta fake news e ataque infundado, e disse que era mentira que o Kim Paim tinha inventado, que o Nicolas pediu abertamente para ele não permitir a publicação de uma entrevista que o Flávio teria dado ao Quinto Elemento, aquele grupo duguinista lá do sujeito que foi preso na operação da Lava Jato, com esquema de fundos de pensão. Então, de novo, né? Tomara que seja um indício de que o Flávio e o Eduardo e o Carlos estejam entendendo que é preciso manter uma certa distância, de preferência medida em milhas, não, em anos-luz, dessa turma getulista, que é contra privatizações, que ataca o liberalismo, que odeia o Partido Novo, o Deltan, a Lava Jato, que odeia o Banco Central Independente, e por aí vai. Que flerta com o PCO. Então, tomara, né, que seja uma primeira ação pública de desautorização das baboseiras do Kim Paim, tanto é que o Kim Paim, pelo que eu soube, eu vejo por terceiros, né, eu realmente não acompanho, não tenho nenhum interesse em acompanhar seita de embusteiros, mas eu vi que ele dedicou aí dossiê ao PT, finalmente. 98% do tempo dele, né, ele gasta para atacar o Nicolas, a mim, ao Partido Novo, né? De repente ele falou do PT, milagre. Então tomara que seja uma mudança de rumo, porque esse pessoal vem causando um estrago muito grande para a candidatura do Flávio e afastando muita gente boa. Eu venho denunciando isso faz tempo, né? Por falar em Rogério Marinho deu uma aula aqui sobre a questão da PEC do 6x1, né? E da redução da jornada sem queda de salário, que foi aprovada na Câmara com muitos votos do PL, né? Porque o PL fica com medo em ano eleitoral de ser acusado de misógino, de ser contra o trabalhador, aí vai lá e vota junto com o PT, né? Eu acho isso uma besteira do ponto de vista estratégico, uma derrota do ponto de vista de guerra cultural. Eu entendo que a intenção seja chamar atenção para a hipocrisia da esquerda e tudo, mas é um jogo muito arriscado que a esquerda acaba ganhando, né? E agora no Senado vai caber aos senadores de oposição, principalmente o próprio Rogério Marinho, que já apresentou um projeto novo, enterrar essa maluquice, né? Nessa fala aqui do Rogério Marinho fica claro que existe sensatez na defesa da liberdade, da flexibilidade. Ele foi o responsável pela reforma trabalhista do governo Temer, que acabou com o imposto sindical, foi um golpe muito duro nos sindicatos, nas máfias sindicais do Brasil. Mas a gente vê também como a gente ainda está distante de um ambiente de liberdade como os Estados Unidos, que não tem 13º, férias remuneradas, vale alimentação, vale refeição, vale transporte, nada disso. Mas pelo menos vai na direção certa o que o senador defende. Basicamente o que nós propomos é que haja liberdade, ou seja, jornada flexível estabelecido perto de 44 horas, para baixo, ok, não para cima. Livre negociação entre as partes, quer dizer, você se adequa à sua necessidade, e pagamento de horas trabalhadas, levando em consideração sempre a proporcionalidade e todos os direitos do trabalhador que estão mantidos no nosso projeto e estão elencados no artigo 7º da Constituição. Férias, 13º proporcional, fundo de garantia, licença maternidade, paternidade, multa do fundo de garantia, que está na Constituição, no artigo 7º, preservado. Tudo isso tem que ser levado em conta, não é apenas a eleição. Com a necessária preocupação e cuidado para que o resultado final não prejudique a sociedade. E principalmente os trabalhadores, que o PT disse que defende, mas na verdade os usa. Os usa, inclusive, com fake news os mais variados. Hoje, deputados da esquerda vieram a público afirmar que a nossa proposta leva em consideração uma escala de 7/0. São os mesmos deputados que apresentaram uma proposta em que eles conheciam um dos elementos mais elementares da matemática e da aritmética, que é a adição.
propuseram uma PEC dizendo que eram 36 horas por semana, 8 horas por dia, 4 dias de escala, dá 32, e apresentar com 36, tem uma diferença de 4, né? Então o pessoal que não sabe matemática também não sabe interpretação de texto. Porque nós preservamos lá a questão do descanso semanal remunerado, nós preservamos todos os direitos do trabalhador brasileiro, apenas permitimos a livre negociação. Agora, isso é mais um reflexo das políticas do PT. Veja como está ruim o ensino fundamental no nosso Brasil. Veja como está ruim o ensino de matemática, de português, que leva ao parlamento pessoas completamente desqualificadas do ponto de vista de condição cognitiva, que não sabem as 4 operações matemáticas, nem conseguem fazer interpretação de texto. Rogério Marinho vem fazendo um bom trabalho como coordenador da campanha, tenta aproximar o Flávio do centro, porque ninguém vence sem o voto do centro, tenta aproximar o Flávio do mercado, né? Vamos lembrar que o posto Ipiranga do Jair Bolsonaro era o liberal do mercado Paulo Guedes. Então, o Rogério Marinho é um ativo importante na candidatura do Flávio e fica recebendo ataques lá da Austrália, né? Por falar nisso, a turma da intriga fica tentando criar uma divisão ali entre o Flávio e o Nicolas o tempo todo, né? Agora eles são analistas das expressões faciais do Nicolas, num evento em Minas Gerais que foi um sucesso, uma multidão esteve lá, né? E claro que o Nicolas ajuda a trazer essa multidão e estava ao lado do candidato do PL, senador Flávio Bolsonaro. A repercussão da mídia da esquerda e da esquerda infiltrada no bolsonarismo foi tão grande que eles tiveram que brincar com a situação no dia seguinte. Galera, ontem eu tava só observando ele falar, a imprensa veio encher o saco, eu botei um óculos, ó, pra não ter erro agora. Tá disfarçado, né? Tá disfarçado. Pessoal, só vem com a gente resgatar esse Brasil, bora! Bora, tamo junto. Galera, fique em paz, não é conjuntivite, não é contagioso, tá bom? Só tá ó, vermelhinho, agora já desinchou bastante já, mas enfim. É só alergia. Pronto. Estamos com o nosso look. Então, não adianta, né? Podem tentar à vontade criar essas intrigas, mas a verdade é que o Flávio já chamou o Nicolas de moleque de ouro, já disse que está 100% junto, né? O Nicolas ajudou nesse evento em Minas Gerais a trazer gente, e o candidato é o Flávio. Aí teve gente que destacou um trecho de uma entrevista que ele diz assim: a prioridade continua sendo derrotar o PT. Quem for para o segundo turno tem que ser apoiado para defender o Brasil contra o PT. E aí teve gente falando, que apoiador, tímido, não sei o quê. A fala é impecável. Desde o início, qualquer pessoa sensata que não seja de seita ou que não tenha interesses apenas eleitorais, admite isso. A prioridade é derrotar o Lula. Então, eu ficaria muito impressionado, né, de gente que entende a ameaça lulista e chegasse no segundo turno bancando o isentão. Agora, isso quer dizer votar nulo se for o Flávio ou se for outro, né? Porque se for o Caiado ou se for o Zema, que tem pouca chance, mas a turma bolsonarista não votaria, não? Contra o Lula? Então são os novos isentões? É um absurdo essa postura, né? E eu vejo, às vezes, nos chats de programas que eu participo, a gente fala, falar que eu virei petista é coisa de gente realmente muito dodói da cabeça. Mas tem gente que fala assim, eu tenho certeza que o Constantino vai votar nulo. Pô, mas não está acompanhando nada do que eu falo, né? É evidente que eu não votaria nulo jamais. Contra o Lula, eu voto no rinoceronte como é que é? Cacareco, eu voto no macaco-tião, eu voto no tiririca. Qualquer um contra o Lula, né? Então isso é ridículo, né? Mas enfim. Por quê? Porque o Lula vem destruindo o Brasil. E a questão do Foro de São Paulo é muito boa para mostrar isso, né? Aliás, esse livro aqui eu recomendo a todo mundo, né? Red Cocaine, que é um livro que é um especialista em segurança nacional e Guerra Fria, né? E foi escrito em 99. Eu não sei qual é o preço da cocaína, né? Ao contrário da desembargadora Ivana, que deu entrevista na CNN. Mas eu imagino que seja bem mais barato que o livro, né? $3.000. Puta que o pariu. Agora, fiquem tranquilos que se você der um Google, vocês acham, inclusive, em português, em PDF gratuito. Então, o livro é bom e mostra, né, que não é algo fortuito, que é uma política deliberada dos comunistas, China e União Soviética, acima de tudo, antes da sua debacle em 92,
inundar o Ocidente em geral e os Estados Unidos em particular de drogas. A drogatização, a narcotização do Ocidente.